E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Silva, estamos de volta para mais uma dica de SAP Business One. Dessa vez vamos falar sobre atalhos do teclado. Espero que gostem e vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês então alguns atalhos interessantes aí que existem no SAP, atalhos do teclado, né? Que podem auxiliar aí no dia a dia de vocês, ok? A versão do SAP que eu estou usando é a versão 9.3, que é a última versão que a SAP disponibilizou, e o patch level 9, tá? Então, assim, se acontecer de alguma função não funcionar, pode ser ocasionado por causa da versão, tá? Acredito que não terão problemas, porque já são alguns atalhos que eu já uso há algum tempo, tá? Mas vamos lá. Para o primeiro atalho, que eu acho interessante, que me ajuda bastante no dia a dia, é a questão do F12, Ctrl F12. O que o Ctrl F12 faz? Ele repete a última ação que você fez com a ação do botão direito do mouse para adicionar ou duplicar ou inserir ou eliminar linha de uma grid, tá? Então, por exemplo, onde me ajuda bastante, no lançamento contábil manual. O que acontece no lançamento? Quando temos que fazer alguma renegociação, ou um empréstimo, ou um financiamento, que tem lá 60 parcelas, 30 parcelas, e aí eu tenho que ficar gerando linha a linha dentro do documento, eu posso ganhar tempo com o Ctrl F12. Tá? Existem algumas outras formas de fazer, né? Talvez até mais rápida, por exemplo, importar do Excel aqui. Essa funcionalidade ela foi disponibilizada na versão 9.3, tá? Não tem na versão 9.2, e eu não lembro a partir de qual patch level que foi disponibilizado, tá? Mas isso aqui é uma forma bem rápida de fazer a inserção dos dados, tá? Muita gente deve falar assim, Everton, eu poderia dar um Ctrl C, Ctrl V do Excel e colar aqui. Só iria funcionar dessa forma se fosse somente contas contábeis, tá? Se for conta linha com parceiro de negócio, um cliente, um fornecedor, não vai funcionar, porque você não tem a ação do Ctrl Tab no Excel, tá? A não ser que a SAP tenha alguma forma de a gente colocar um atalho lá no Excel. Eu tentei alguns e não deram certo, tá? Que ele pudesse interpretar como um Ctrl Tab. É, o que a gente vai fazer então? Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Tab aqui, vou selecionar um cliente ou um fornecedor e vou dizer um valor aqui. Então, um valor de R$ 100 a débito para o cliente. Eu quero repetir várias vezes esse mesmo cliente e o mesmo valor, supondo que as parcelas são iguais, ou que seja, se forem diferentes também vai auxiliar, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou duplicar a linha, tá? O que pode, né? Eu poderia vir aqui e ficar duplicando linha e assim por diante. Eu não quero fazer isso, eu quero que seja mais rápido, né? Então o que eu vou fazer? Ctrl F12 e vou repetir a ação que eu fiz de duplicar. Então o sistema vai duplicando a ação e inserindo novas linhas no documento. Então eu posso fazer isso 60 vezes, 70 vezes, 100 vezes e assim por diante, tá? Acrescentei linha demais, era 5 linhas, eu fiz lá 10, 11. Eu quero clicar com o botão direito aqui e eliminar a linha. Eu vou dar um Ctrl F12, né, na ação de eliminar, e o sistema vai eliminar as linhas, tá? Posso fazer também, botão direito, inserir linhas em branco, né? Então, Ctrl F12, 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 o sistema vai inserindo linhas. Esse negócio de inserir linha, gente, ajuda muito. Por exemplo, quando vocês têm objetos definidos pelo usuário, que por padrão o SAP ele não vai inserindo linha a cada valor que você informa, né? Aí o que acontece? Eu quero pegar um Excel que tem lá 100 linhas e colar num objeto definido pelo usuário. O sistema não vai deixar,
Por quê? Porque ele só habilita uma linha, aí você tem que atualizar o documento para ele habilitar a segunda e assim por diante. Então o que, que eu aconselho? Você tem lá uma planilha de 100 linhas que você quer colocar num objeto definido pelo usuário, num formulário definido pelo usuário. Vai lá na linha, clica com o botão direito, insere a linha e dá vários Ctrl F12 para ele habilitar um monte de linha. E aí você vai lá do Excel e dá um Ctrl V, tá? Então essa é uma dica, fora aqui o atalho, né? É uma coisa que pode ajudar vocês no dia a dia, tá? Então o Ctrl F12 auxilia bastante nessa necessidade, tá? Outro atalho interessante é o Ctrl F11. O que, que o Ctrl F11 faz? Na versão, eu acho que até na 9.2 já tem, o sistema disponibilizou aqui para você expandir a grid, né? Então você consegue ver mais resultados expandindo a grid do formulário que você tá. Essa setinha aqui que você tem na lateral, tá? O Ctrl F11 nada mais é do que você usar essa setinha lateral. Então, Ctrl F11 ele vai ficar alternando entre a grid expandida ou a grid compacta no formulário, tá ok? Esse seria um atalho do Ctrl F11. Tá? Um atalho legal também, ajuda, pelo menos para mim ajuda bastante, é quando você está com vários formulários e aí você olha e fala, pô, né, onde está o formulário que eu estava usando agora, tá minimizado, será que eu fechei? Ctrl F6. Você consegue navegar entre os formulários. Então, Ctrl F6. Então, Ctrl F6. Né? Então, Ctrl F6, navegando entre os formulários. Eu vou lá para o formulário de impressão, vou lá para o formulário de impressão também, porque estava aberto várias vezes que eu cliquei. Pré-lançamentos contábeis e assim por diante. Olha lá, o modelo de lançamento é que eu cliquei várias vezes no mesmo formulário, aí ele fica, às vezes parece que não está mudando, mas ele está mudando para o mesmo formulário várias vezes, tá? Então Ctrl F6 é interessante para quando você tem muito formulário aberto e você não sabe se você fechou um formulário ou ele está minimizado ou ele está abaixo de outro formulário. É ruim você ficar aqui arrastando, procurando. Ctrl F6 ele vai achar o formulário para você, tá ok? Fechar aqui os formulários. O atalho que eu uso bastante, aí funciona em lançamento contábil, documento de marketing. Vamos fazer aqui um lançamento contábil aqui, vamos duplicar linha, Ctrl F12, vamos fazer várias linhas aqui. Lembra lá que eu falei do botão direito eliminar linha? Existe uma função com um atalho no teclado que é específico para eliminar linha. Tá? Então você não precisa ir lá, botão direito, eliminar a linha e depois dar Ctrl F12. Seleciona a linha que você quer eliminar. Eu dei bastante Ctrl F12 aqui. Seleciona a linha que você quer eliminar e Ctrl K. Vai pressionando Ctrl K e ele vai eliminando a linha. Tá? Esse é um atalho bem bacana também. Nos formulários que você tem várias linhas, você pode trabalhar com as setinhas também, tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar três linhas de lançamento contábil manual. Então vou colocar aqui, pegar esse cara aqui, repetir 3 linhas. Eu não utilizando os atalhos, né, pessoal? Vou pegar aqui e vou preencher débito 100 aqui e 200 aqui. O que vocês podem fazer para preencher a linha entre linhas é dar Ctrl setinha para cima, ele copia a célula de cima, e Ctrl seta para baixo, ele copia a célula de baixo. Isso para todos os campos que são de seleção, né? Campos de lista ele não vai fazer, mas campos onde tem choose from list ou valores, se você der Ctrl setinha para cima, Ctrl setinha para baixo, ele vai copiar os valores de cima ou o valor de baixo da célula, ok? Nos formulários de documento de marketing, então documento de marketing, né, pessoal, todos os formulários de compra, de venda, né, desde pedido, cotação, nota fiscal, entrega, nota fiscal de entrada e assim por diante, existem algumas funcionalidades também.
Então, por exemplo, Ctrl Shift U. O que é o Ctrl Shift U? É para você alternar aqui, habilitar a janela dos campos de usuário, né? Que é a mesma coisa que você vira aqui, campos definidos pelo usuário. Então, Ctrl Shift U, você alterna entre ativar ou desativar os campos de usuário, tá? Visualização, tá? Ctrl Shift S é a configuração do formulário, então é onde você habilita aqui para você adicionar novas colunas, ocultar as colunas, deixar algumas colunas que não podem ser editadas, só visualizadas, mudar a posição de um campo, né? Você pode usar a configuração do formulário. Você pode pressionar o Ctrl Shift S, pessoal, e não abrir a configuração do formulário, porque você pode não ter autorização para visualizar esse formulário. Aí vai aparecer uma mensagem que você não tem autorização para visualizar esse formulário. Isso vai depender de como estão as configurações de autorização da sua empresa, tá? Outro atalho interessante é o Ctrl Shift B. Poucas pessoas sabem do Ctrl Shift B, tá? O que o Ctrl Shift B faz? Você faz a gestão dos campos de usuário, tá? Então, Ctrl Shift B, eu consigo ativar os campos ou desativar os campos. Nesse caso, como só tem um campo de usuário, só aparece ele para mim aqui, tá? Mas, por exemplo, quando vocês têm os addons de terceiro instalados, addons fiscais, addons de produção, começam a aparecer muitos campos de usuário. E normalmente o que a gente quer? A gente quer limpar aquilo ali. Eu não uso, né? Não uso nem 10% dos campos que estão aparecendo ali. O que a gente faz? A gente habilita esse cara e marca e desmarca os campos de usuário que eu quero visualizar. Outra coisa legal também é que você pode categorizar os seus campos de usuário. Então eu posso criar categorias aqui, ó, tá vendo? Contábil, fiscal, gestão, geral. Eu criei essas categorias e eu posso organizar os campos. O que é legal das categorias? Quando você cria categorias, nesse caso, como eu não tenho, não categorizei esse campo, ele só aparece aqui. Ele aparece em todos os campos gerais. Então eu posso selecionar, ó, tá vendo? Gestão geral. Ele está no geral, não modifiquei, né? Então se eu Ctrl Shift B aqui e dizer que ele não é mais geral, ele é do contábil, quando eu coloco geral, ele não aparece mais. Se eu quiser ver aquele campo, eu tenho que ir lá no contábil. Então, vocês podem organizar os campos para que vocês preencham de forma diferente, para que vocês visualizem de forma diferente, ou seja, vai otimizar os campos que realmente vocês precisam preencher e interagir dentro dos formulários, tá? Então, Ctrl Shift B habilita essa função aqui para vocês organizarem os campos de usuário, inclusive mudar as ordens, tá? Eu posso ter vários campos aqui que estão fora de ordem daquilo que eu normalmente utilizo. Você pode ordenar os campos de usuário de forma que você fique mais fácil para trabalhar, tá ok? Vamos lá, vamos abrir aqui uma entrega que tem alguns atalhos interessantes para interagir entre os formulários. Vou abrir um aqui que tenha aqui, ó, documento de origem, documento de destino. Então, já aproveitando, né, você pode vir aqui, selecionar o documento de origem ou ir para o documento de destino. Porém, existe um atalho no formulário que você pode interagir com isso. Então, Ctrl N, ele vai para o documento de origem, o documento que originou aquele formulário que você estava. Tá? E o Ctrl T, ele vai para o documento de destino, quando houver, né? Quando houver um documento de destino, o documento que você copiou para lá, ou copiou né? De nota fiscal, copiou aquele documento que você está olhando. Tá ok? Existem alguns atalhos importantes para quem está trabalhando, né, para a operação no dia a dia, que é atalhos que trazem informações de algumas colunas, tá? Então, por exemplo, vou dar um Ctrl A, já aproveitando, né? Ctrl A no formulário, ele transforma o formulário em adicionar. Então aqui, ó, essa opção aqui do formulário, né? Então você está no formulário, clicou aqui, ele transforma o formulário no modo de adição, ou seja, criar um novo documento. Como que eu faço para mudar para pesquisar um documento? Ctrl F,
tá? Então o formulário ficou em modo de pesquisa, o botão está aqui procurar e os campos estão amarelinhos, onde você pode digitar valores e pesquisar, tá? Então Ctrl F, pesquisar, Ctrl A, adicionar, tá? Então você pode trabalhar com essa interação. Então vou dar um Ctrl A, vou selecionar um cliente aqui e vou selecionar um item qualquer, tá? O que acontece? Se eu tiver aqui no campo item, no número do item e pressionar o Ctrl Tab, o sistema vai me dizer todos os itens que tem que são alternativos, né? Então, se eu quiser vender esse item, aí o cliente fala, mas está muito caro, e eu quiser visualizar se eu tenho outros itens alternativos para comunicar ao cliente, falar assim, olha, eu tenho outras opções que podem te atender, você dá um Ctrl Tab no código do item e o sistema vai dizer para ele se tem itens alternativos ou não. Claro que vocês precisam parametrizar os itens alternativos, vocês precisam cadastrar os itens alternativos, senão não vai aparecer nada. Tá? Então isso é uma parametrização do sistema. Você tem que dizer quais itens no seu banco de dados, que trabalha na empresa, né, que você tem opções de trabalharem com item alternativo. E alternativo não precisa ser exatamente iguais, né? Eles têm que atender em determinada necessidade. Depois a gente vai gravar um vídeo específico para item alternativo, tá? Então vocês podem visualizar isso através do Ctrl Tab no número do item, tá? Outra opção bacana é o Ctrl Tab na quantidade. O que o Ctrl Tab na quantidade faz? Ele habilita a gestão dos números de série ou lote, né? Caso o item esteja parametrizado. Esse cara não é parametrizado por número de série e lote. Então vou selecionar um aqui. E quando eu clicar aqui no campo quantidade e pressionar o Ctrl Tab, ele vai me habilitar aqui a tela de seleção de número de série ou lote para que eu possa interagir. Se eu não fizer isso, o que acontece? Quando eu tentar adicionar o documento, o sistema vai forçar, vai obrigar que eu informe os números de série ou lote. Então é basicamente para agilizar o processo mesmo, né? Mas não que o sistema vai deixar você gravar o formulário sem informar o número de série e lote quando o item controla esse tipo de informação, tá? Uma coisa bacana também é no campo depósito. Então se eu pressionar aqui Ctrl Tab no campo depósito, o sistema vai me dizer quais são o estoque que eu tenho em toda a posição, né, do inventário que eu tenho desse item nos depósitos. Então o sistema ele traz aqui o código do depósito. Quando eu pressiono o Ctrl Tab, ele me diz quanto que eu tenho disponível em estoque confirmado e pedido daquele item em todos os depósitos, né? Então, fiz ali, o sistema deu erro que não tem estoque. Eu posso dar um Ctrl Tab ali para ver se eu tenho esse produto em outro depósito, tá? Outro bacana também é o Ctrl Tab no preço. O que o sistema faz? Ele me dá a opção de ver quais são os últimos preços que eu negociei no meu sistema, tá? Então, eu posso olhar por fornecedor, por cliente, por fornecedor, por um parceiro de negócio específico. Então ele já trouxe o parceiro que eu estou olhando aqui. Estou fazendo um pedido de compra, ligando para o meu fornecedor e ele está me passando um preço. Pô, eu quero ver quais são os últimos preços que ele me negociou para ver se ele está cobrando mais caro, se ele está cobrando mais barato, se ele está cobrando o mesmo preço, tá? Então aqui o sistema você consegue dar um Ctrl Tab no preço e visualizar os preços negociados pelo cliente ou por um cliente específico. Eu quero comparar com um concorrente do meu fornecedor, né? Estou negociando com ele, eu quero ver qual fornecedor João lá, qual é o preço que ele me fazia para tentar barganhar ali com o meu fornecedor um preço melhor, tá? Dentro do contas a pagar ou contas a receber, também existem alguns atalhos, basicamente os atalhos que as pessoas já usam, né? Quem trabalha na parte financeira é de praxe usar esses atalhos, que é o Ctrl Y. O que o Ctrl Y faz? Ele abre lá a minha tela de meio de pagamento. Eu poderia clicar aqui, né, no saquinho de dinheiro, ou clicar aqui no cabeçalho, que ele vai fazer a mesma ação, ou eu posso dar um Ctrl Y e ele vai abrir a tela do meio de pagamento
para que eu possa selecionar se eu vou trabalhar com transferência, com cartão de crédito, com cheque, com dinheiro ou com boleto, tá ok? Outro atalho muito utilizado para quem trabalha com pagamentos, né, contas a receber ou contas a pagar, é a opção de você copiar os valores para o meio de pagamento. Então eu posso vir aqui selecionar vários títulos, e em vez de eu ficar calculando quanto que eu vou baixar aqui dos meus títulos, na hora que eu vou lá no meio de pagamento, Ctrl Y, eu posso clicar aqui no total e pressionar Ctrl B, e o sistema vai preencher o total que eu selecionei lá. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui alterado o valor que eu quero pagar parcial, né? Eu posso também ir lá no meio de pagamento e dar um Ctrl B e ele já vai selecionar o montante já considerando o valor que eu coloquei lá que eu vou pagar, né? Ou seja, o pagamento parcial, tá? Outro comando legal é quando você está querendo navegar entre os documentos. Então, por exemplo, eu vou abrir um pedido de venda aqui. Vocês têm aqui as setinhas de navegação entre os documentos. Então, aqui vai para o último, aqui vai para o primeiro e aqui eu vou navegando documento a documento. Esse navegar entre documento a documento, eu posso usar o atalho no teclado que é Ctrl e setinha para os lados. Então, ó, Ctrl setinha para a direita, eu vou vindo para os próximos documentos. Ctrl setinha para a esquerda, eu vou voltando os documentos. Então, ajuda bastante aí no dia a dia, tá ok? E seria isso, pessoal. Esses são alguns atalhos, existem outros atalhos dentro do sistema, mas esses são os atalhos que eu acho aí importante as pessoas estarem utilizando, porque ajudam bastante para agilizar, né, a operação dentro do SAP Business One. Beleza? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.